Neste caso, com Elias, ele orou com insistência, com devoção, com atitude de quem sabia que o Senhor poderia fechar os céus para a chuva. E assim foi. Mas, guarde isto, ele orou com insistência. Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. É aquela forma de orar que, orando, você já agradece pelo que o Senhor já fez. Você conta com aquilo que o Senhor já fez. O que foi que Ele fez? Saberemos. Mas o que o Senhor fez, Ele fez porque é Deus, porque Ele sabe, porque Ele conhece e Ele vai entregar o que for melhor. O que tiver de ser lição, o que tiver de ser um aprendizado, um crescimento, de uma aprovação, de um pedido de socorro, de uma luz que nós carecemos, o Senhor nos dará. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse texto é importante. Pedir segundo a vontade de Deus. Você não vai pedir alguma coisa que esteja fora dos propósitos do Senhor, no sentido de pedir ao Senhor mal para alguém, pedir ao Senhor a morte de alguém, pedir ao Senhor alguma coisa que não convém. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Vive em dúvida, vive se queixando, vive reclamando. Eu tenho orado, mas não acontece, começa a esfriar na fé, já fica decepcionado com Deus, frustrado com Deus. É um perigo que a gente corre, claro. Mas tenhamos cuidado. Atenção, peça com fé e nada duvidando. Não duvide do Senhor, Ele pode fazer. Se Ele vai fazer, nós vamos aguardar para ver. Porque Ele pode ter outra resposta. Mas eu creio que o Senhor responderá. Eu creio que o Senhor se manifestará. Eu creio na misericórdia e na compaixão do Senhor. Eu creio que Ele está de ouvidos atentos ao meu clamor. Eu creio. Declare isto, eu creio. Aconteça o que acontecer, eu creio. Seja como for, eu creio. Deus proverá. Deus proverá. Mas o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ora crê, ora descrê. Ora espera, ora se desespera. Uma hora diz amém, outra diz, não aguento mais. Eu não sei. Saiba que Deus fará. Você pode não saber o que Ele fará, mas Ele fará. Ele não falha. Isso não é uma defesa a respeito de Deus. Esta é uma defesa da verdade por si só. Conte a história de alguém que esperou em Deus. Conte. Qual patriarca, qual profeta, qual discípulo. Como foi a vida deles? Como foi a experiência deles? Olha para eles e se espelha. Muitos deles foram levados à morte, mas creram até a morte. E eles serão galardoados, como foram ainda em vida. Ora, Darleide, mas o que eles ganharam? Eles esperaram, eles confiaram, eles oraram pedindo a Deus e assim mesmo eles morreram. Ei, você só precisa lembrar que a graça do Senhor bastava tanto para aqueles homens e mulheres que a morte para eles não era um problema. Eles não se desesperaram em face da morte. Pelo contrário, eles se regozijaram de serem dignos de morrer em nome de Jesus Cristo, como Pedro pediu para ser morto de cabeça para baixo numa cruz também, porque ele disse que não seria digno de morrer como morrera o seu Senhor. A gente que não tem desenvolvido essa qualidade de fé, e a gente vive morrendo de medo do pior, o que de pior pode nos acontecer? A morte?
Mas o Senhor nos garantiu vida eterna. Os discípulos aguardavam Jesus Cristo para os seus dias. Os discípulos ficavam vigilantes e confiantes na manifestação do Senhor naqueles dias. Nós é que somos muito medrosos e nós consideramos aquilo que nossos olhos enxergam a um palmo do nosso nariz. E quando isto acontece, nós então ficamos desesperados e passamos a viver como vivem os pagãos, porque eles só têm aquilo que enxergam mesmo para confiar.